Vocês tomam um quarteirão de distância e acertam o pneu do carro. O carro começa a derrapar. Ok, como a gente já tá a um quarteirão de distância, né? Sim. Eu abro a porta assim e continuo com o carro acelerando para ele continuar seguindo. Só que eu passo bem rente a uma esquina. Ele começa a sair com a traseira, assim. Ele vai dar um 360, sabe? Ele tá rodando. Uhum. Então, nesse movimento que ele tá rodando, eu só tento manter ele sob controle para passar próximo a uma esquina. Então, nesse próximo, eu abro a porta e agarro o cara, que eu nem olhei o rosto ainda, e salto para fora, na escuridão dessa esquina. E deixo o carro indo. Cara, o carro... Tipo, o carro não faz a curva, né? Ele começa a sair com a traseira, você vira o volante para fazer a esquina, só acelera a rotação. Você eu quero abre passar perto da esquina. Não, sim. Você abre a porta, agarra o carro rodando, vocês caem rolando no chão, assim. O carro dá aquela quase capotada, assim, bate no poste. Bate lateralmente no poste, assim, sabe? E aí, como você vê, os soldados estão gritando, começam a atirar, você começa a ouvir barulho de motor vindo de dentro do terreno do castelo. Você vê sabe quando o farol, você vê a iluminação do farol antes dele virar a esquina? Você tá vendo essa iluminação de dentro do castelo. Levanta o saco da poeira, olha assim pro cara no chão assim. E, então, vai esperar o cara chegar ou o quê? Vocês começam a sentir aqueles... Vocês estão ouvindo os pipocos lá. Vocês estão sentindo as balas passando. Uma bala acerta o ombro do Hilbert. Porque eu acho ele um cara legal. Nada pessoal. Claramente. Não, claramente. Pro lado deles ou pro outro? E eu tô olhando assim, tipo... Eu não sei se você percebeu, mas eles estão altamente armados. E eu não tô falando das balas. Pegou de raspão, assim, você tem tipo um taio, assim, sabe? Um V, assim, dá pra ver o músculo. Tudo bem, mas... Os caras tão com rifle. Só porque eu nunca achei que você ia pôr a mão na massa. E aí, tipo, eu junto ele assim, tipo, vou levantando com ele e começo a correr na escuridão, assim, nessa floresta aí, Animal forte. Vocês vão tentar despistar ao normal ou sobrenaturalmente? Se ao normal der, ótimo. Se não, a gente vai sobrenatural, sabe? Se a primeira opção tiver viável... Enquanto vocês vão correndo, eles começam a ir atrás, vem um jeep junto, sabe? Que começa a correr, a acelerar. E quando vocês tentam despistar o Jeep, aproveitando a mobilidade de vocês, pulando algum muro, cortando por algum beco mais estreito, tem soldados correndo. E eles estão no encalço de vocês. Vocês não vão conseguir dar um olé neles nessa situação, não. Eles vão tentar acertar vocês. Vocês começam a perceber que alguns soldados correm atrás de vocês. Vocês começam a ver uns soldados correndo lateralmente. Isso porque vocês estão correndo humanamente, né? Gasta o sangue, velho. Gasta o sangue. Eu falo pro sangue do tipo... Não me espera. E aí eu gasto sangue pra emboscar o Jeep. Eu gasto essa quantidade aqui que eu estou te mandando pra, tipo, despistar eles, correr assim, meio que flanqueando o Jeep. Quando o Jeep passar, eu me lançar contra os tripulantes dele, os 2 ou 3 nazistas que estão dentro dele, e alcançar o Senec. Acho que isso é impossível. Assim a gente tem uma espécie de salvo-conduto
vamos dizer assim. Eu deixo os caras dentro. Tipo assim, eu mato os tripulantes, eu jogo um pra fora do Jeep, quebro o pescoço de outro e bato a cabeça do outro contra o painel, até ele perder assim, a consciência e a silhueta do nariz, né? É uma poça de sangue na cara dele. E aí eu continuo dirigindo o Jeep até alcançar o Senec. Okay, e aí a gente tem 2 uniformes, um veículo oficial, e a gente tem liberdade para se mover pela cidade depois, entendeu? Não, mano, sangão da porra que eu gastei, irmão. É um pensador, rapaz. Não, com essa quantidade você consegue. E... beleza, você começa a acelerar o Jeep em direção à periferia da cidade. Dimitri, você vê que tem aquela papelada com seu nome, seu endereço, e você começa a abrir você vai investigar tudo, né? Vai ler. Na verdade é o seguinte, porque, né, se for demorar muito, né, não é possível que esse lugar aí não tenha tempos e tempos de dar relatório, né? Então, se for demorar muito, se for assim, uma folha, eu dou uma lida. Se for um puta no arquivo, fala lá, puta, eu pego, boto no ombro e vou embora. Boto no ombro, boto no sovaco e vou embora. Não, tem, tipo, uma foto recentíssima da sua casa de manhã. Eles falando assim, ó, foi denunciado que aparentemente uma das espécimes necessárias está neste local. Selecionar grupo especial. Não tem quem denunciou, não, né? Tem. Então, selecionar grupo especial, não sei o que lá. Verificar, e aí esse tipo, o nome do bom, não sei uma Quem palavra. É o oficial que assinou? Quem é o oficial que assinou? Não é o do oficial que interessa. Tá lá assim, informação recebida de Novak. Quer que eu repita? Tá lá, informação recebida de Novak. Status atual do... E aí, tipo assim, tá preenchido normal. A diferença é que, assim, o status do cidadão dele tá no mesmo endereço que você, entendeu? Obviamente, ou preencheram muito errado ou alguma coisa, mas assim, tá lá. Uma foto da sua casa tirada hoje, você sabe, que ela antes de ser invadida, aparentemente de manhã, todo o relatório explicando, falando, houve uma denúncia que existe um espécime que é necessário para nós, tal residência, não sei o que lá. Aí o endereço do Novak tá como se fosse o endereço que foi invadido. Exatamente, ou seja, é um documento muito errado. Tá lá na frente. Invadir seu endereço. Status local do cagueta, local do cara que denunciou. Local do cagueta. Também tá o seu endereço. Bezerra da Silva tá tocando paneiro agora no túmulo, mano. Rapaz, O 71. Desde 7. Tinha uma palavra pra isso, eu esqueci. Peço perdão. É o... Tá bom. Delator? O Judas. Informante. O Judas. Rapaz, é o seguinte, status morto, né? Deve estar lá ou não? Não. Status do informante. O seu status não tem nada, só tá o relatório de busca, não tá mais nada depois disso. Captei. Você matou o cara antes. Então eu pego esse documento e... foda-se, isso aqui é só um posto avançado, deve ter
deve ter. Como é que se diz? Cópias disso aqui nos lugares mais avançados. Eu deixo no mesmo lugar onde eu encontrei, foda-se, vamos embora. Cara, então. Eu. Vou lá onde o Davi, né? Quando você chega lá, o Davi e o Lucas se alimentaram, mas o Lucas tá em torpor. Beleza. Cara, eu pego o Lucas, assim, sem falar nada, assim, coloco ele num lugar assim, tipo, boto um pano por cima, algo assim, tipo, se alguém abrir a porta da casa, não vai olhar ele de primeira, hein, saca? Ele não tá apodrecido, não tá virando pó, não tá se degenerando, mas ele tá em rigor mortis. Tá duro, não tá respirando. Ele, tipo, o Davi simplesmente fala: olha, ele bebeu um pouco, deitou e tá assim. Não fui eu que fiz isso mesmo. Imaginei. Quando a gente voltar, a gente cuida disso. Vamos lá. Voltar da onde? A gente Vamos ali. vai visitar ali um pessoal tranquilo. Vamos ali. O Davi falou: olha, com todo respeito, a nossa matilha diminuiu para só eu e você. Não acha melhor dar alguma informação antes? Coordenar melhor? Não, relaxa. Como é que se diz? Eu vou te falar pelo caminho. Nós vamos. Vem comigo no caminho, eu explico. Fala pra ele que agora chama dupla, não chama mais matilha. Então é o seguinte. Nós vamos dar uma olhada no que esses nazistas estão aprontando. Olha que barulho de água, que bonito. Quem fez isso, cara? Foi o Renê, olha lá. Whisky, Caralho, sonoplasta, mano. Fazendo foley do jogo, mano. Beleza. E aí, o que ele fala? Cara, você começa a ouvir explosões. Um minutinho aqui, ó. Tô perguntando aqui no chat do YouTube, e vai servir pra mim também. Quem que é o novo aqui, velho? O novo aqui é um NPC que não apareceu, mas cara que o Jacob transformou em pária quando ele subiu pra... boa. Entendi. Quando ele deixou de ser pária, ele tomou o lugar do cara. Foi no downplay. Né? Foi no downplay. Foi no downplay. E aí, como o Jacob fez mais plots, né, do que os meios que ele tinha pra fazer esses plots, ele ganhou um Nemesis. Assim como eu ganhei a Marqueta. Exatamente. Tá explicado, Vitor? Daqui a pouco, ó, tem um delay aí de Só que a Marqueta não faz nada, né? E o meu... Vocês são tudo cheio de problema. Marqueta Ou tá... não, não, é. Quem tem problema é a gente que tá envolvido com os ralezinhos, não é você que tá envolvido com o Dois Patrícia. Né? Tá certo. Isso mesmo. Tô brigando com cachorro grande. Mano. Eu só dou o recado. Quem faz são os caras. E aí? Eu vou descer. Eu tô ouvindo as explosões e eu. Não explodindo do meu lado, eu continuo no mesmo caminho. Cara, é aquele negócio, eu sou o alfa da matilha, entendeu? Explodiu, começou a chover tempestade. Eu tô andando assim, na moral, entendeu? A matilha dele na minha mesmo. bala. Cara, vocês estão, tipo, saindo da casa quando começam essas explosões. O Davi já entra naquela posição de alerta, tipo, dá aquela agachada, assim, sabe? E olha, eu tô assim, que nem aquele coronel de Fomos Heróis andando assim, foda-se. Você ouviu 9 explosões. E ele pergunta, você não ouviu isso? Essa cidade é barulhenta, sempre foi. A cidade tá sendo bombardeada de novo. Rapaz, eu não tô vendo um avião no céu. Eu acho que é melhor a gente ir embora dessa cidade.
Eu viro pra ele serinho assim. E aí, você vai fazer o quê? Vai pra outra cidade? Virar um pária lá? Não tô falando. Eu tô falando nós. Procurar outro. Eu tô falando você. A gente pegar o Lucas. Certo. E ir pra outra cidade, sei lá, você escolhe, seguir a gente, mas essa cidade aqui, obviamente, não dá mais. Sim, e você acha que guerra mundial significa só aqui nessa cidade, né? A gente pode viver como reis em uma cidade pequena, em uma vila, no meio do nada. A gente domina a vila inteira. Pois é. Até a gente se tornar rei numa vila, a gente vai ficar comendo porco do mato, andando. A gente vai de carro. Ele passa a mão no cara. Cara, eu não sei, você é o chefe. Eu já passei pelos 7 mares, eu vou te falar, não existe cidade tranquila. Não existe cidade onde não tenha um rei. Não existe cidade onde não tenha alguém que mande. Não existe cidade onde você vai ter uma vida tranquila e fazer o que quiser. Ou você briga, meu amigo, ou você vai passar o resto da sua vida apenas correndo de cidade em cidade, fugindo, procurando alguém mais fraco que você. Mas esse alguém mais fraco não vai acontecer, por quê? Porque todos estão ali, todos estão brigando enquanto você só tá fugindo. Então, respira fundo. Eu vou te ensinar como se tornar rei de um lugar. E eu continuo. Ele te segue. Ele não tem o que dizer, sim, mas ele não tá, convencido. Mas ele te segue. Ele te segue. Ele quer falar alguma coisa, mas não fala, sabe? Vocês vão arrumar para... Perdão, o quê? Tu falou? Vocês estão arrumando para onde? Cara, eu vou arrumar... Deixa eu ver... Uma pergunta, a casa do clima, ele é próximo mais próximo do castelo do que a minha casa, vamos dizer assim? É no caminho? Não, a sua casa, para chegar na casa do clima, a casa do clima é uma residência bem localizada, no centro da cidade, mas para chegar na casa do clima, você tem que você passa pelo castelo. Entendi. Então eu vou na direção do castelo. Ok. E agora, vamos lá com o Cyril Migrath, que estava como névoa, observando. Então, é um processo que demora bastante tempo, porque ele estava acompanhando aquele grupo, aquele pelotão, e eles estão em patrulha, né? Ou seja, é repetitivo. Eles encontram algum subtenente, e o Cyril vai seguindo. Ele vai vendo os rankings, vai vendo através dos brevês, aprendi. Através do brevê os rankings mais altos, né? Nesse meio tempo, você começa a seguir uns caras com alguns soldados que estão acompanhando. Eu falo uns caras, mas uns homens de jaleco, uma papelada, tá, sabe? Várias pastas assim. E você vê que eles estão indo encontrar... Eles falam, né? Eles estão indo encontrar o Reinhardt. Só que, ao mesmo tempo que você encontra essas pessoas, você começa a ouvir explosões. Do mesmo jeito que teve o bombardeio ontem, você começa a ouvir explosões. Só que agora é uma quantidade muito maior. As explosões são mais baixas, talvez mais distantes, tá, mas a quantidade delas você diferencia, você consegue escutar 9 explosões. Mas tão poderosas quanto as bombas que foram jogadas dos aviões? Não, elas são mais baixas.
Você não sabe se o poder é menor, porque você tá dentro do castelo. Sim. Você não sabe se o poder é menor ou se elas foram atiradas longe. Se for uma bomba igual ontem na sua torre, o barulho é esse. Mas você não tem motivos, assim, entendeu? Eu só tô dando um exemplo caso você queira se preocupar. Caso você não queira, você pode descrever a sua cena aí. Não, eu vou continuar a acompanhar. Se for o caso de ser na minha torre, eu vou me refugiar na catacumba onde tá o Laszlo, que lá eu sei que eu posso me esconder de uma forma que ninguém vai acabar me achando. E se for tranquilo. E se foi na minha torre, também já não tem mais o que fazer, né? Já destruiu. Não tem... Tipo, né? Inês é morta. Perfeito. Já botou o pensamento aí. Não, tranquilo. E aí você continua seguindo. E aí você começa a perceber que os caras, durante o dia, foi correria insana, assim, sabe? É feito às pressas. Eles começam a entrar mais, ir pro centro mesmo do castelo. Tá. As janelas que dão pros jardins internos estão tampadas com tábua. As portas... então tem um filho da puta aqui. Calma aí. Estão com tábuas e tal. As portas, eles arrancaram as tapeçarias, arrancaram os adornos, arrancaram os metais, assim, de enfeite, tá. Né? Os ornamentos, estava esquecendo a palavra, os ornamentos. Tá quase madeira crua, só os pregos, os rebites, assim. Eles entram, você vai assim, você agradece que eles abriram a porta, você, mesmo em névoa você entra em contato com a madeira e isso não é prazeroso, mas você entra, você percebe que assim, feito às pressas, de última hora, tá várias estacas, vários pedaços de madeira, serraram bancos para fazer. E você vê que tem 2 destacamentos, 2 grupos de 6 soldados nos cantos. Os caras estão em alerta. Tá. Tem um barril no meio com a marqueta. Você vê que a marqueta tá lá. Só que ela, tipo assim, tá arrebentada. Tá cortada. Tá sem uma orelha. Tá com... uns rebites, uns parafusos, tá com uns pedaços de madeira enfiado nela, ela tá dentro de um barril, entendeu? Tá amarrada, tá presa, tem uns caras olhando assim, tipo, você vê que tem sangue, tem uma mesa com sangue, com tubos de ensaio, entendeu? E o Reinhardt tá olhando assim, tá supervisionando isso, entendeu? Você vê que ele tem uma curiosidade. Aí os caras que estavam vindo com papelada, eles entregam os papéis para ele já não era a hora, e ele começa a olhar e tal, e ele exclama, ele pergunta, isso é sangue ou é veneno? Aí os caras não sabem dizer, eles falam, olha... Isso o quê? Isso o quê que é sangue ou veneno? Ele pega uma pasta, eles entregam várias pastas, ele pega uma, ele começa a ver o material, aí ele bate no papel assim, sabe? Você vê que tem algumas fórmulas, você vê que tem anotação, mas está em névoa, relativamente longe. Sim. Você vê que é science speak, tá? Né? Os caras conduziram análise. Aí os caras falam, olha, o rato morreu, a planta morreu, isso seca uma planta no momento, só que a gente ministrou no soldado e ele não morreu, e ele tá bem, entendeu? E ele tá pensando, e ele fala, a gente consegue repetir isso? Não, só dá pra extrair da fonte, entendeu? Esse composto eles não sabem o que é, parece sangue, tem hemoglobina nele, mas deve ter alguma química. E de onde que ela veio? Não sabemos. A gente capturou ela, mas ela matou muita gente.
Não importa, eu quero transformar isso em uma arma. Eu quero os meus soldados com isso agora. Não sei o que. Entendeu? E aí ele chega nela. Ele bate, assim, dá um tapa. Você tá acordada. O que você é? Ela dá risada, assim, sabe? Ela tá meio fora de si. Entendeu? Ela não responde, ela começa a falar em... Tcheco. Linguagem cigana. Em Romani. Romani, isso. É Romani? Romani. Ela começa a falar em Romani. Ele faz uma cara de nojo, assim. Ninguém entende o que ela falou. Não é uma língua comum, só de cigano. Você disse que... assim, você sabe que cigano na Europa é escória, né? Principalmente nessa época. Principalmente para nazista. Lucas, quantos soldados tem aí embaixo? Tem 12 soldados, estão prontos. Tem mais, assim, 7 ou 8 homens trabalhando nela. Tá. Lucas, são soldados também, mas não estão armados. Estão com jaleco e tal. E tem o Reinhardt. Eu vou até ele, em forma de névoa. Eu gasto 5 pontos de sangue pra dominar ele. Eita porra! Tá bom, peraí. Foi em aberto aí pra mostrar pra todo mundo. Foi. Showing off. Ok, você gastou. Isso, esses 5 pontos de sangue são pra dominá-lo e pra que eu não seja detectado pelos humanos. A marqueta eu tô pouco me importando. Tá? Okay. Eu já tava com 5 pontos de sangue antes pra não ser detectado por vampiros. Você era uma névoa, né? Então você se espalha pela sala até o seu limite. Você se espalha, você sente que você precisa gastar esse sangue para manter o seu eu. Sim. Né? Você tá indo um pouquinho além dos seus limites. Você se espalha na sala toda e consegue. Sim. Só que agora agora ele é meu. Certo? Sim, ele tá dominando. Ordene que seus homens saiam para que você tenha uma conversa privativa com a sua cativa. Agora. Ele se enfurece, sim, sabe? E ele fala, vocês são incompetentes, saiam daqui. Saiam daqui. Ah, mas senhor, não sei o que. Não, saiam, me deixem. Saiam soldados, assim. Saiam os caras de jaleco. Aí ele olha, assim, pros caras os outros soldados. Os caras estão assim, ué. Eles saíram? Saiam. Não, então, eles falam, mas senhor, ela é perigosa. Saiam. Não, mas e as outras? Nunca deixar sozinho. Ela matou vários. Saiam, falei. Os caras começam a sair devagar. Mas os caras estão montando guarda ali no... Ele é um herói, sabe? Sim. Ele é um herói. Sim. Ele é um cara... Os caras não... Os caras veneram. Você vê que soldados, cientistas, veneram ele, sim, sabe? Ele é um cara que fez avanços espetaculares para a raça ariana. Sim. Né? Ele é calvo, assim, o cabelo dele rareando. Tá meio barrilzinho já. E aí, tipo, os caras saem, mas eles estão, assim, montando guarda na porta, tipo... Mas fecharam a porta. Se ela... Fecharam a porta, mas se eles ouvirem uma respiração mais alta, vão arrombar com tudo pra salvar o herói deles. Lucas, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho, que eu estou sozinho com ele, e eu vou me alimentar do sangue que a Marqueta tem. Eu vou sugar todo o sangue dela. Cara, mesmo gastando... Tá bom. Ela tá em defesa. Sim. Eu só vou descrever assim, ó, mesmo gastando todo esse sangue, ela é vampira. A hora que ela começa, você começa a sugar o sangue dela por osmose, sim, sabe? O sangue dela começa a sair dela, assim, e evaporar, ela começa a gritar. Tá. Tá vendo? No que ela grita, os caras arrombam a porta, arrombam a janela,
dá um tiro nela, não mata ela, obviamente, deram um tiro nela. Sim. Os caras já vêm com estaca, eles sabem que é madeira já. Ok. Entendeu? E os caras entraram assim, sabe? E, meu Deus, o que aconteceu e tal. E tá essa cena. Tudo bem, E eu falo. O Reinhardt tá hipnotizado, então ele não tem reação. Daí eu falo, ordene que eles saiam e, se for necessário, mate um ou dois. De forma que eles respeitem a sua posição. Você percebe que os caras respeitaram ele, sabe? Tipo, eles entraram por medo de algo acontecendo. Diga que eles talvez tenham estragado o seu experimento. Aliás, eu vou até interpretar. Diga que talvez eles tenham estragado o seu experimento e todas as suas possibilidades de descoberta. E que talvez apenas a corte marcial possa resolver um caso desses. Fale. Ele se vira assim. Agora ele não vai falar com raiva que nem da outra vez, mas ele fala assim, tipo, como se fosse uma bronca, assim, de uma pessoa querida dos caras, né? Ele fala assim: vocês não sabem o que estão fazendo, vocês estão fazendo eu perder minha única chance. Vocês estão estragando. Vão para fora. E mesmo que vocês ouçam barulhos, não entrem. É uma ordem. Eu vou conseguir para a raça ariana uma conquista que vai mudar essa guerra. Os caras meio que... Caralho. E sai assim, sabe? Eles só esse caralho em alemão. E sai. Scheiße. Aí eles fecham a porta e saem assim. Você percebe que eles fazem uma formação, mas uma formação mais... eles não estavam como se fosse um elástico tensionado assim para invadir a sala. Eles fazem uma formação de guarda do lado de fora, mas meio que para proteger, porque eles pisaram na bola, assim, sabe? Então, saem de perto da janela. Que eles arrombaram, estouraram a janela, saem de perto da janela. O Sírio se alimenta vagarosamente do restante do sangue da Marqueta. Ela começa a berrar, obviamente, porque mágica. Sim. E vai se alimentando vagarosamente. E vai, enquanto ele vai se alimentando, ele vai dizendo no ouvido dela: o seu sacrifício será a nossa perpetuação em Praga. A sua morte traz apenas beleza para a nossa existência, sua puta suja. Você serve apenas como carne para mim. E eu cuido. Ela grita e começa a falar em romani e ela fala em alemão. Vem aqui, eu sou a fonte do poder. E cara, ela gastou um ponto de sangue. Eu vou interpretar que você gastou um ponto de sangue e ela vai dominar o Reinhardt. Peraí, eu gastei 5 pra dominar ele. Sim, mas agora vocês vão entrar numa disputa. Tudo bem, mas eu tenho 5 de frente. Você tem uma vantagem. Eu tenho pelo menos 5 de frente. Tá bom. Eu quis garantir isso. Foi justamente por isso que eu gastei esse tanto de sangue. Mas esse tanto de sangue, tipo, é pra você expandir a sua névoa. Lembra que a gente falou, né? Não, tudo bem. Vamos falar assim. Um pra expandir a névoa. Tá. Entendeu? Um pra sussurrar só pra ele. Ok. Então eu tenho 3 de frente. Ok. 3 de dominado ele. Ok. Entendeu? Agora ela vai ter que suplantar esses 3, só que é aquela disputa de vampírica, né? Os dois começam um cada um. Tá bom. E aí vai subindo, um vai subindo o outro. Tá bom, vamos ver quanto ela tinha ainda. Tá bom. Eu vou considerar que você sugou 1/3 do sangue dela. Perfeito, tá ótimo, é bem justo.
Só deixa eu anotar o seu aqui. Você quer que eu te mande mensagem quanto você tem agora? Quer, né? Eu acho que eu te mandei isso, se eu não me engano. Como não tem nenhum outro. Não, você me mandou. Como não tem nenhum deles aí, eu acho que eu tinha 4. E aí eu suguei um terço do sangue dela. Sim. Eu vou te mandar o atual agora. Ah, ok, manda aí. Depois de ter pego um terço do sangue dela. Perfeito. Ok! Você não tá tão ruim assim. Você tá aí com frescura. Você... não, por que isso? Cara, ela começa a invocar as magias dela. Tá. Né? Em Romani. Aí ela sobe em 2 pontos o 1 e 1 já gasto. Tá bom. Né? Daquele valor que eu te falei, tira 1. Ok. Vou tirar um dela aqui também. E aí ela sobe em 2 a aposta dela. Tranquilo. Tem que fazer umas contas. Você sobe também. O que eu vou fazer? Vai a mais. Não, o que eu vou fazer, eu vou me materializar atrás do Reinhardt. E eu vou sugar o sangue dele. Eu vou sugar 3 pontos do sangue dele. Cara, isso você me complica, Zé. Eu acho que a gente tem que resolver esse cash, essas apostas. E aí, depois de determinar o vencedor descreve como que ele fez as jogadas. Mas aqui o Reinhardt estando aí, ele é um asset, né? Ele acaba sendo um pool de sangue que eu tô usando pra mim, antes que ela use. Não vou dizer que não fez sentido. Eu posso... Não, então, faz sentido, mas elas, tipo assim, ó. Isso é uma situação inédita neste canal. Então, ela subiu a aposta para 2 de sangue. Ok. Você cobre a aposta dela ou se materializa. Eu cubro a aposta dela. Ok. Na verdade eu cubro e aumento. Tem mais um? Não, eu cubro e eu aumento em 5. Caralho. Peraí. Então você tá enviando... Vou confirmar aqui pelo chat, tá? Tá bom. Pelas contas, eu tô com 5 agora. Não era pra falar, mano. Mas só tá a gente aí. Se tivesse qualquer outro player, fazia sentido, mas só tá a gente aí. Mas tem muitos jogadores se dirigindo aí, cara. Oi? Mas tem muitos jogadores se dirigindo aí. Não, tudo bem. Ok. Você vê que ela começa a entoar as canções dela, e aí você percebe que se você quebrar... Eu começo a fazer isso com magia também. Esses 5 que eu uso com magia. O domínio que eu tenho sobre ele é de Dark Power, não é vampírico. Eu tô usando magia para dominá-lo, então eu tenho mais 1. Eu não sei se ela é Nightmare, como eu, e eu não sei se ela tem poder sobre magia. Ela tá fazendo magia ali. Então, eu tô usando magia contra. Então ela começa, e você ainda tem um bônus. Tô considerando isso. Você vê que ela começa a entoar umas canções e começa a mexer na cabeça do Reinhardt. E aí ele começa a olhar pra ela assim, aí você aumenta a sua concentração, né? E você começa a... Posso dizer isso? Que você começa a entoar suas palavras de poder? Não, eu me torno um redemoinho negro em volta deles dois.
Aí então aí ela percebe que tá perdendo, assim, sabe? E aí ela começa a gritar mais alto, e aí deixa de ser um cântico, começa a ser guinchos, assim, sabe? Estridentes. E aí você começa a fechar o redemoinho, entendeu? Até que não tem mais luz ali dentro. Você é um redemoinho negro, você transforma tudo em um breu, e ela dá um último grito assim e para. Hora que dissipa, posso dizer que você volta para a forma humana? Pode. Ok, você volta para a forma humana do lado do Reinhardt. Ele tá com os olhos assim pro infinito, e ela tá dura, tá paralisada, com aquela expressão de grito, de dor, como é o grito, né? E dura, e parada, e sem sangue. Perfeito. Eu tô com quanto de sangue agora? Não, você tá com 5 que você falou. Tá, desculpa. Mas tá o Reinhardt. Tá, não, tudo bem. Ele tá mesmerizado, então se eu me alimentar dele, ele não vai gritar, ter terror ou coisa parecida, vai? Não vai. Tá bom. Eu tiro 2 pontos. Terror, terror ele vai ter. Ele não vai gritar, tá, e vai ficar com marca de mordida. Tá bom. Eu tiro. Só que você vai. Beleza, fala. Eu mordo ele nas costas, aqui por baixo do colarinho. Uhum. E tiro 2 pontos de sangue dele. Ok. Aí esse sangue vira meu e eu digo pra ele: morda. Ele morde e começa a sugar. Eu dou pra ele. Eu dou pra ele. Nossa, Oi? O que foi? O Paulo e o René caíram. Não, acho que eles estão ouvindo, acho que caiu só a câmera. Ok. Só. Ele bebe meu sangue e eu digo no ouvido dele: agora você é meu querido. Diga. Ele bate continência pra você. Não. Venha cá. E eu beijo ele na boca. Agora você é meu. E passa a mão no rosto dele, você é meu. Então, a hora que você dá o seu sangue pra ele, você vê que o olhar dele volta ao foco. Sim. Entendeu? Aí ele não tá mesmerizado, mas ele agora é um lacaio seu. Exatamente. E aí você vê que ele não gosta disso. Ele não gosta desse tipo de carinho. Acalme-se. Ele não tá expressando nada. Pra ele ainda é novo. Mas eu percebo. Eu falo: você vai se acostumar. Você vai dizer aos seus homens que você teve uma epifania e que essa epifania vai demorar alguns dias para que você consiga transformar em uma tese. Você vai dizer que você descobriu como destruir permanentemente criaturas como essa, e eu aponto para a Marqueta. Mas que você vai precisar de tempo. Neste meio tempo, você se reportará a mim e eu estarei aqui no castelo como o novo príncipe dessa cidade. E você irá trabalhar comigo para que nós possamos resolver toda essa pequena bagunça que vocês fizeram aqui.
Agora eu vou me recolher em tal salão. Eu falo um salão do castelo da parte escura. E você mandará 3 de seus lacaios. Escolha os que quiser para lá. Sozinhos. Todas as outras pessoas serão tiradas de lá. Você me entendeu, meu querido? Ele faz que sim. Muito bem. Será um prazer tê-lo em minha companhia por muito tempo. E eu me desfaço em fumaça. Mais um sanguinho. E vagarosamente vou para aquele lugar onde eu falei para ele. Ok, ele te dá as ordens. Você vai afastando e você vai ouvindo. Ele abre as portas e começa a falar. Ele fala que já descobriu que aquele corpo lá não importa mais. E... Você tá entendendo, né? Ele vai falando assim, você vai se afastando. Aí os soldados entram, começam a mexer nas coisas, começam a recolher as coisas. E aí ele dá ordem, ele começa a mandar o pessoal a voltar para a rotina, voltar para o negócio normal. Mas ele mantém essas formações de 6 e os caras continuam carregando madeira. Perfeito. Isso virou meio que superstição deles. Até por isso eu não disse nada. Eu me alimento dos 3 que ele mandar pra mim. Uhum. Você mata eles? Ah, eu mato. Eu mato e com um pouco de... eu mato, me alimento completamente deles e eu dissolvo os corpos. Eu faço sumir. Ok. Beleza. Vamos ver o que está acontecendo agora com René e Paulo, com Senec e Hilbert. Fugindo ainda com o Jeep e os cadáveres dentro. Vocês aceleram e dali um pouco dão umas despistadas. Só que volta e meia, assim, vocês acabam trombando com um soldado ou outro que eles olham e começam a se aproximar e vocês dão uma curva. Vocês vão conseguir um momento de tranquilidade com esse Jeep aí depois da ponte. Vocês atravessam a ponte já bem na periferia da cidade. E agora, Senec? Qual é o seu plano? Bom, pra começar, que diabo você estava pensando mesmo? Eu estava entediado. Olha, estava fazendo pouco sentido. Quando o Jacob lhe tirou de minhas terras para fazer um passeio, eu achei que você ia se divertir bastante e não caçar confusão com nazistas. Jacob não entregou o que ele prometeu. Ok, e onde foi que você perdeu ele? Bom, na verdade, isso foi na última noite. Ele deveria ter me encontrado hoje, antes de eu começar a arrumar confusão. E explodido algumas coisas. Então, como a gente ia causar um pequeno barulho na cidade, eu resolvi começar sem ele. Ok. Eu não acredito que eu me meti nessa. Pois é. Bem-vindo ao mundo onde todos os outros vivem. As informações que eu tive mais cedo é que Jacob está morto. A casa dele, terreno dele, foi explodido.
que ele virou pedacinhos. E quando vou verificar o local onde seria mais seguro para talvez ele se esconder caso ele tenha escapado, você está lá, cercado de nazistas, com estacas prontas a cravar no seu coração. Parece. Me diga, como você pensava em sair dali exatamente? Você não pensava em sair dali, né? Eu tô vendo carne, quanto perigo ele se apresenta para nós? Bom, aí depende de quantas estacas eles conseguem cravar no seu coração e quantas forças eles têm para arrancar sua cabeça. Eu não sei como isso começou e de onde conseguiu passar. Rapaz, você é muito confiante. Isso é bom, não, isso é muito bom, não tô querendo questionar, mas um pouco de parcimônia também seria interessante. De qualquer forma, já que você está aqui, né, porque eu não sei exatamente se é um bom sinal, mas enfim, se tem alguém que conseguiria encontrar o Jacob, se ele ainda está vivo, seria você. E eu preciso de um favor dele, a não ser que você consiga fazer por mim. Eu gosto de um desafio. Ok. O problema é que eu tenho medo de deixar algo assim nas suas mãos. Vixe. Que podia dar de errado, Senec? Tanta coisa. Afinal, os nazistas já viram um grande industrial em seu carro de luxo resgatando uma besta na frente do castelo, bem... Eu sei, isso é uma complicação bastante realmente. Na memória curta deles, pra alguma coisa dar certo. Eu sei, isso é um fator complicante, mas do poço. Eu acho que o problema maior não seria eles, pelo menos com relação ao que eu tenho envolvimento. Basicamente, com relação aos nazistas, eu poderia inventar uma história qualquer de que meu carro foi roubado e, bem, não seria muito difícil convencer um guarda ou outro a realmente compactuar com essa história. O problema é que se isso não for resolvido logo, eu não vou conseguir resolver um problema ainda maior que eu tenho. E para resolver esse problema ainda maior, se nós agirmos ainda hoje, eu não precisarei ter que dar explicações para os nazistas. Então, o que eu preciso é... A primeira opção é você simplesmente consegue 2 caminhões para mim. Ou 2, você encontra o Jacob e ele consegue 2 caminhões para mim. De qualquer forma, a questão é: eu preciso de transporte para hoje. Acho que isso vai ser divertido. Eu olho pra ele, né, e avalio ele de cima a baixo assim, eu olho pros caras com uniforme de nazista, e aí eu falo em alemão pra ele que tá na hora de desempoeirar uns velhos costumes. Bons costumes? Os corpos ainda estão frescos? Os corpos estão frescos, mas você sabe que sangue morto não te alimenta mais. Tá, então não importa. Então eu só... A gente tá com o Jeep parado agora, né? Eu abro as portas assim, tiro os corpos e começo a depenar esses corpos pra... Tiro, né, os farrapos de minhas roupas também e começo a me caracterizar. Você sabe que você precisava pelo menos de um banho, porque sua pele, seu rosto, suas mãos, assim, então você dormiu no esgoto, né? Não, eu consigo providenciar isso, eu acredito. Não é um problema. Não vou direto botar roupa assim.
Faz aquela montagem de transformação. Não tem montagem não, cara. Vai descrevendo aí. Não, o Senic continua comigo? O Senic, o que você vai fazer? Eu topei. Então. Ok. Eu acredito que nós estamos mais perto da minha casa do que qualquer outro local que você vai conseguir os carros. Então, você vai precisar não estar afastando as pessoas para conseguir isso, eu suponho. Então vamos rápido para minha casa, porque de qualquer forma eu vou ter que estar lá caso os nazistas decidam bater na minha porta. Se eu simplesmente desapareço e o meu carro é encontrado, o problema fica ainda maior. Então vamos logo de uma vez. Piso fundo, conduzo ele até a casa sem problema e estaciono de um jeito que o Jeep não fique muito à vista, né? Acho que ia ser dar mais motivo para desconfiar de qualquer coisa. Você dá a volta dentro do terreno dele, você dá a volta na casa e estaciona nos fundos? Isso. Perfeitamente. A gente entra na casa, certo? Chamando imediatamente pelo Demian, para que ele consiga um banho pro cidadão. E pergunto se não há ninguém me procurando. Se apareceu alguém. Não, o Demian falando não. Procurando o senhor especificamente, não. Procurando quem, então? Não, ele tem uma firma. À noite não há procura, não funciona. Por isso que tem o Demian, ele trata dos negócios. Só que às vezes aparece alguém pedindo trabalho, alguém pedindo abrigo, alguém pedindo comida, alguém pedindo refúgio. Mas a gente está em tempos difíceis, né? Mas alguém procurando pelo senhor não apareceu, não. Excelente. Se alguém chegar perguntando, eu nunca saio daqui. Nenhum empregado me viu sair hoje à noite. Foi claro? Sim, senhor. Excelente. Gilbert, vá tomar seu banho. Vamos resolver isso ainda hoje. E eu vou. Tranquilo. Ok, vou diminuir o tempo de umas pessoas para outras. Vou ver o que o Jacob está fazendo. Vocês caminham, você e o Davi estão caminhando em direção ao palácio. Você vê que tem meio que um reboliço. Teve, né? Você que tem um carro batido a um quarteirão da entrada do palácio. Você vê que os guardas estão fazendo rondas, tipo... não é ronda. Estão fazendo busca ativa, sabe? Com a lanterna, assim, procurando as coisas. E você vê que o palácio está muito bem guardado. Eu vou aproveitar inicialmente, tanto eu quanto o... Fugiu agora o nome dele. Guilherme? Davi. Não, Davi. Eu e o Davi vamos aproveitar para caçar, aproveitar esse meio caos aí, entre aspas, para dar uma caçada bacana. Você sabe que nessa situação... Só tem militares, né? Então, a caçada vai ser bem devagar. Não, sabe, vai demorar bastante. Deixa quieto. Como é que tá, assim, como é que tá a guarda? Eu dou uma olhada, assim, como é que tá a guarda do palácio? Do palácio, ele é totalmente diferente da cidade. Ele tá seguro mesmo. Como se tivesse um exército chegando para invadir. Então, você não encontra soldados sozinhos. Por isso que eu falei que a caça ia ser bem demorada. Eles estão sempre em grupo de 6. E estão sempre com... Eles estão com um armamento mais pesado que o normal. E eles estão sempre carregando... Meio que virou um talismã para eles. Entendeu? Quando você percebe que alguns ficam mais nervosos, eles começam a acariciar a ferramenta deles, ferramenta de madeira. Que frase solta boa, né?
Ai. Ainda bem que não é inglês, né? Será Wood. Exatamente. Ou tu. Você vê que, assim, do mesmo jeito que alguém começaria a pegar um crucifixo, sabe? Eles estão com essa mesma superstição para os tacape, para as ferramentas. Percebendo que não dá pra entrar como humano, eu falo assim, morcego. Aí eu viro morcego e espero que ele vire também e vou lá pra cima. E vira. E te segue nessa brincadeira. Meio longe, meio distante, porque é voo agora e ele vai primeiro ver onde você vai para ele ir atrás. Cara, eu procuro alguma entrada nesse palácio. Entrada, assim, vampírico tem bastante. Tem fendas em algumas partes que tem telhado. Eu tô querendo ir pro lugar mais próximo que tem. O próximo lugar mais próximo que tem. Por exemplo, aquela janela que a gente usou pra jogar as roupas da galera. Daquela salão lá. Você voa por cima do castelo até um jardim interno. Ele tem vários corredores que separam esses jardins, né? Pra ter janela. Você vai no jardim interno que você já conhecia, você entra por essa janela aí. De tudo que eu tô olhando, não tô vendo nenhum civil, só tem militar aí, né? Só tem militar. Beleza. Você tá naquele corredor das primeiras aventuras lá, que leva pra Câmara do Príncipe. Beleza, eu entro na Câmara. Você vê que tem sangue no chão, foi meio que depredado, algumas cortinas rasgadas, alguns panos rasgados, tapeçaria rasgada, o trono tá quebrado e tombado, né? Tem uma porta no fundo, que é obviamente a porta do príncipe, e tá aberta. Eu vou lá nessa porta. Dentro do quarto, tá tudo revirado. Tem quadros rasgados, gavetas, roupas jogadas no chão. Lucas. Não foi saqueado, você vê algumas joias, fotos caídas no chão, mas foi revirado tudo. Lucas, alguma coisa. Se eu perceber a presença dele, você me avisa, tá? Por enquanto eu tô na minha, eu estou no castelo, eu vou permanecer no castelo, mas se eu perceber a presença dele, você me avisa, por favor. Você percebe 2 vampiros entraram na sua área. Tá. 2 vampiros? Dois vampiros entraram na sua área. Só para motivos de roleplay. Você sabe que agora você é o príncipe, correto? Sim. Você não se sente como príncipe. Ainda não, correto. Eu preciso de patrícios porque me apoiem para isso. Eu tenho plena convicção disso. Ok. Tá. Eu queria fazer um negócio assim meio... mas você já burlou, você tá na frente. Você está 2 passos à minha frente. Parabéns, rapaz. 1 ponto de XP pra você. Obrigado, seria legal se tivesse XP no jogo. Então, Jacob, você vê que o quarto foi revirado. Enquanto isso, Sírio percebe... Perdão, eu vou precisar recapitular isso. Sírio, depois de tudo, depois de já ter dominado o local, você ainda tá mascarando a sua presença? Eu quero entender se tem mais alguma figura de poder aí. Não, depois de ter dominado o lugar, ter ganhado... Então não. O que eu faço é fazer com que o Heinrich explique para os soldados que aqui não, isso é muito cedo. Não, eu estou mascarando a minha presença, sim. Tá bom. Numa conversa assim aleatória, ele mesmo sugeriu assim: eu posso informar que um perito, um subalterno do Mengele está vindo e você assume essa... Você vê que ele é um cara bem brilhante, assim. Sim. E você assume essa posição, assim, você vai poder comandar
os soldados diretamente, sem precisar de nenhum tipo de risco, se expor. Não. Quantos soldados há na cidade? Quantos soldados há na cidade? Cara, ele te dá os números, é um contingente bem grande. A cidade é dominada deles mesmo, não tem uma chance, não tá com abertura para ter uma rebelião ou alguma coisa. Precisa realmente um exército estrangeiro invadir para tomar o lugar. Eu falo para que ele destaque 10 homens, um de cada pelotão diferente, cada um de um lugar da cidade diferente, para que eles estejam aqui. Essa noite eu acho que não vai ser possível por conta dos meios de comunicação, se bem que tem rádio, né? Mas rádio daria pala. Mas que estejam aqui então, na próxima semana. E o que eu vou fazer... Bom, eu não vou falar o que eu vou fazer. Toca o play. Não precisa. Toca o play. Então, você já... Tipo assim, eu vou mestrar para vocês dois mais ou menos ao mesmo tempo. Tá. O Círio percebe que duas presenças vampíricas e o Jacob tá lá. Ele verificou que o quarto foi vasculhado procurando alguma coisa. E você não vê nenhum sinal do príncipe. E qual que é a outra presença? Eu não vejo o sinal do príncipe e, pelo visto, que não percebo nenhuma presença vampírica, né? Não. Aí eu, caralho. Pois é, uma pergunta, como é que é o teto? Eu posso, tipo assim, o teto é laje e tal? Ou ele é aberto assim, dá pra virar um rato e andar pela madeira? Não, o teto... sabe o teto do Teatro Municipal? Eu não sei descrever muito bem, mas é bem aquele estilo. Abóbodas, ele... Aonde ele é gesso, com adornos pintados, alguns adornos dourados. Pra eu perceber os seres humanos, eu tenho que gastar sangue? Não, os seres humanos você percebe normalmente. Eles estão andando também. Eles também estão andando em patrulha e tal. Eu já venho, pessoal. Todo mundo que estiver fora, em movimento, tá em patrulha, tá em número de 6. Você percebe isso. Dentro dos aposentos, tem... eles estão soltos, assim, mas nunca tem menos de 3. Sabe? Entendi. Eles propositalmente andam em grupos. Só que assim, os grupos são menores em salões dentro do castelo. Eu me torno um felino. O felino é um gato, né? É um tigre aqui, não. É um gatinho, eu viro um gatinho. E vou. Como é que se diz? Eu vou procurar, assim, por exemplo, um quarto que dê pra perceber que seja alguém de posição alta, né? Porque eu já passei pelo castelo, então... esse quarto aqui deve estar sendo ocupado por gente de posição alta, né? Porque eu me lembro que você falou que o príncipe não ficava no local onde ficavam os melhores quartos, né? Pra não dar bandeira, mas os humanos não têm isso. Sim. Então eu vou nessa área onde os humanos estão com os melhores quartos. E o quarto que tiver menos pessoas, eu vou esperar um momento... e entrar de uma vez com o Guilherme, nós dois vamos mesmerizar todo mundo que estiver lá. Não é Guilherme, é Davi. Davi. Ok. O nome dele é Davi Guilherme. Eu só vou esperar o Diego voltar, que como deu aqui o nosso horário, eu vou dar uma encerrada, ok? Tranquilo. Pessoal da live, pessoal que tá assistindo ao vivo, vai ter que esperar com a gente. Deixa eu ver como é que tá aqui. Espero que ela esteja bem. Enquanto isso, o Hilbert e o Círio o Hilbert termina de tomar banho, se veste, ele aparece assim, fardado, assim, impecável, sabe? É um oficial perfeito. Tipo assim, ele tem um semblante digno, sabe?
E ele aparece, ele entra na sala que tá o Senec, no escritório, porque no escritório que tá o Senec. Desculpem, pessoal. Ok. Então, ó, agora que o Diego voltou, Que é isso? deu nosso horário aqui, eu vou encerrar. Tá. A última cena foi, você percebeu que as duas presenças vampíricas estavam se movendo e indo mais ou menos na sua direção. Ok. Né, que é o local que você estava conversando com o Reinhardt. Tá bom. Só para finalizar, talvez isso fique melhor na edição. Hilbert toma o seu banho finalmente e se veste como soldado. Senec termina a sessão de hoje no escritório dele, tentando resolver o problema de logística que ele encontra, né? Jacob, na forma de gato, junto com Davi, começam a ir para as áreas mais nobres do castelo, para os quartos mais luxuosos, que é um dos quartos do Reinhardt. E Círio se encontra atualmente na posição de príncipe. Eu acho que Então, galera, obrigado. Acho que a gente vai precisar de mais uma para resolver isso aí, né? Pois é. Bom, obrigado, galera, que acompanha a gente. Era quase a aventura final. Vou confessar para vocês que é indie game já. O plot que eu fiz era isso mesmo. O Reinhardt foi derrotado. Só que a gente vai ter, eu acho que os jogadores querem, né? Eu também quero uma última sessão para finalizar como é que vai, como é que os personagens principais dessa história vão resolver suas diferenças. Eu agradeço ao Paulo, agradeço ao René, ao Dimitri e ao Diego. Obrigado. Obrigado a todos que assistiram. Reforçando, Catarse, tem o linkzinho aqui no vídeo depois dele ser postado. Like aí pra gente, pra dar uma força. Se inscrevam. Obrigado a todos. Câmara obscura. Acendam suas lamparinas e nos sigam na escuridão. Boa noite. Pera, deixa a gente falar tchau. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, É a próxima sessão. Eu nunca mais falo que é season finale, porque eu já falei isso nos dois últimos episódios e não foi. Já é a terceira vez. Eu também já desisti do season finale. Fui beitado. Não precisa terminar, não. Eu quero agradecer nominalmente aqui no Twitch ao Fagwent, eu não sei quem é, não sei qual é o nome, por favor, se quiser se manifestar aí no chat, por favor, que assistiu a gente até agora, muito obrigado, Fagwent. E aqui no chat do jogo do YouTube, o Vitor e o Gabriel estão firmíssimos aqui a noite toda. Muito obrigado, caras. Obrigado por acompanharem a gente tão de perto aí, por assistirem o jogo todo. Como eu falo sempre, a gente faz inicialmente pra gente, porque a gente gosta, e acho que dá pra ver que a gente gosta durante a sessão, mas a gente faz pra vocês também, né? Pra vocês assistirem, pra vocês estarem com a gente aí. Muito obrigado mesmo. E vamos ter mais uma aí. A partir de agora, eu vou deixar só uma sessão por semana para a coisa ficar um pouco mais fácil para a minha vida, porque estava muito difícil editar 2 jogos por semana e fazer todo o trâmite. Então, na semana que vem, na segunda-feira, nós vamos ter Brumas Silenciosas. O jogo de Sombras Urbanas,
e também uma suposta season finale. Eu não tenho certeza. Eu já não tenho mais certeza de nada sobre isso. Se for no pique que a gente tá indo, com certeza não é. ser, Então, boa notícia. Não vai ser também. Né? E aí a gente volta semana que vem, é dia 29. Dia 29, com jogos noturnos. Estão todos de acordo? Sim, perfeitamente. Tá bom, perfeito. Gente, muito obrigado. Foi demais. Lucas, muito obrigado pelo jogo. Foi ótimo. René, Paulo, Dimitri, foi animal. Muito obrigado mesmo. Não, esse jogo foi foda mesmo. Valeu, galera. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, gente. Uma boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu, Paulo. Vai dormir. Tchau.